comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E por favor, deixe aberta. Nós vamos estudar os versículos desta carta, deste capítulo 4, um a um. E o desejo do meu coração, a minha oração é que o Espírito Santo fale conosco, com todos nós, que saiamos daqui renovados, fortalecidos pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos renova, ela nos transforma, ela nos fortalece, ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá fôlego de vida, e por isso nós a amamos tanto. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. E aí nós vamos fazendo algumas pausas e conversando, comentando cada versículo. Primeiro, Paulo começa dizendo assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Que tremendo, irmãos, é quando nós compreendemos qual o chamado de Deus para a nossa vida. É importante nós entendermos quem nos chamou e para o que nos chamou. Quando nós entendemos o propósito da vida, nós não nos sentimos perdidos. Nós não pensamos que a nossa vida é sem sentido. Nós temos motivação para acordar e para viver todos os dias. Quando não entendemos o propósito da vida, nós vivemos por viver. Você acorda e muitas vezes não encontra motivação para sair da cama, porque talvez não entenda a importância da sua vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, Ele esclarece, Ele joga luz na razão da nossa existência, e do porquê nós estamos aqui, e do porquê da sua morte e da sua ressurreição. Deus tem um propósito muito especial na nossa vida. Deus quer nos usar para a glória dEle. Paulo, nessa carta, ele a escreve para se defender de alguns opositores. Naquele tempo, pessoas se levantavam para criticar o ministério do apóstolo Paulo. E às vezes pensamos: puxa vida, quem está me criticando? Que absurdo. O apóstolo Paulo já era criticado, já era questionado. E essa segunda carta à igreja de Corinto, ele está se defendendo, ele está argumentando a respeito do seu ministério, e ele apresenta esse glorioso ministério da nova aliança. Nova aliança firmada em Jesus Cristo, concretizada através do seu sangue, através da ressurreição de Cristo, que nos garante nova vida, vida eterna, que fala de salvação, que diz que fomos justificados em Cristo Jesus, e portanto já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Ministério esse que se traduz em transformação de vidas, não apenas em convencimento de uma ideia, mas em transformação real na prática. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida mudou, sim ou não? Mudou, irmãos. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de festejarmos. A nossa vida mudou. Os nossos padrões mudaram, as nossas aspirações mudaram. Se antes pensávamos apenas nas coisas terrenas, hoje não. Hoje existe uma promessa de vida eterna. O que nós almejamos com todas as nossas forças é um dia irmos para viver eternamente na presença de Deus. E tudo isso foi transformado por causa do Evangelho, por causa dessa nova aliança, porque Cristo morreu, ressuscitou e nos fez uma promessa: um dia virá nos buscar. Paulo é ministro dessa nova aliança. Paulo é ministro desta nova aliança, deste novo sistema. E por isso ele está afirmando aqui já nesse primeiro versículo:
Portanto, visto que de Deus, foi de Deus, Deus que deu a ele este ministério, ou seja, nós precisamos, irmãos, compreender, assimilar, que tudo que nós temos vem do Senhor. Romanos 11, verso 36 diz que tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Paulo está afirmando que o seu ministério vem de Deus, que a oportunidade de servir vem de Deus, e portanto, se vem de Deus, não há mérito em nós. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio sermos chamados para a sua glória, para servir a Ele. É um privilégio sermos chamados de sal e luz. É um privilégio termos a oportunidade de testemunhar da graça de Deus. Você tem aproveitado este privilégio que Deus te deu? Você tem usufruído deste privilégio que Deus te deu? De testemunhar a graça de Deus? É algo que Deus nos deu, não pelo nosso mérito, mas pela sua misericórdia. Fomos alcançados e fomos comissionados. É o que ele diz: visto que de Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar neste novo sistema. E se foi Deus que nos chamou, e se foi Deus que nos deu esse privilégio, Paulo afirma: por essa razão, nunca desistimos. E por que nunca desistimos? Porque a força vem de Deus. Porque nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor. Porque a força desse Deus que nos chamou, que nos salvou e que nos comissionou, é Ele que garante, é Ele que nos dá o poder, a autoridade, os recursos para que esse ministério seja concretizado para a glória dele. Uma vez que nós fomos alcançados, perdoados, salvos, vocacionados, reconhecemos essa força que vem de Deus, e a sua graça e a sua misericórdia operando em nós. Nós não desanimamos, irmãos, mesmo que afligidos, mesmo que contrariados, nos mantemos firmes pela misericórdia do Senhor. É Deus que te fortalece. Que nessa manhã a palavra do Senhor fortaleça o seu coração, e você compreenda que essa força vem de Deus e não de você. Às vezes pensamos: puxa vida, eu não suporto mais, eu estou a ponto de desistir, eu estou desanimado. Dobre os seus joelhos, coloque os seus olhos em Deus e peça: Espírito Santo de Deus, fortalece a minha vida, renova as minhas forças. A força vem do Senhor, e Ele é fiel, é Ele quem nos sustenta. Verso 2, diz assim: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos, sabem disso. Todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que interessante, Paulo, que está aqui numa defesa do seu ministério, ele argumenta que não usa de artimanhas humanas na pregação do Evangelho. É tremendo nós entendermos, irmãos, que o Evangelho, ele é a verdade, e ele basta. Conhecer a verdade nos liberta. João, no seu Evangelho, capítulo 8, verso 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não precisamos de artimanhas, nós não precisamos maquiar o Evangelho, nós não precisamos de uma roupagem que aos nossos olhos possa parecer mais atrativa. Não, o Evangelho, a verdade de Deus, ela basta, é suficiente para transformar a vida de pessoas.
Nós não precisamos enfeitar, não precisamos ralear com água. Uma versão deste mesmo texto traduz por adulterar o evangelho. Talvez você tenha essa versão na sua Bíblia. E esse adulterar, essa palavra do grego, ela significa quando aquelas pessoas naquele tempo pegavam um bom vinho e acrescentavam, adicionavam água para que rendesse o vinho. Ou seja, o vinho estava adulterado, estava raleado, não era puro. O evangelho ele precisa ser pregado de forma pura, porque é o evangelho puro que transforma a nossa vida. Nós não precisamos amenizar a verdade do evangelho. Nós não precisamos e nem devemos e nem podemos deixar de pregar o evangelho todo. Pregamos sim a salvação em Cristo Jesus, mas pregamos também o juízo eterno para aqueles que não se rendem a Cristo. Pregamos sim que Deus é amor, que Ele nos ama, que Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz, mas também falamos que Deus é justo, que Ele odeia o pecado, e que um dia todos aqueles que não se arrependerem sofrerão um juízo eterno, porque as pessoas precisam ouvir a verdade diante de Deus. Paulo está dizendo isso. Ele tem dito a verdade diante de Deus, por quê? Porque importa agradar a Deus, mais a Deus, ou só a Deus, do que aos homens. A verdade às vezes pode parecer dura em determinados momentos, mas é essa verdade que liberta o homem do pecado, de si mesmo, do juízo e da morte. Esses dias, ali no acampamento, nós trabalhamos sobre o livro do profeta Jonas. Ministramos ali 5 mensagens somente sobre o livro de Jonas. Uau! Nunca imaginei, pastor, que sairia tanta mensagem de um livro de apenas 4 capítulos. Estudamos, trabalhamos, e uma das coisas interessantes que vimos nesse livro é que Deus havia dado a Jonas uma missão, uma tarefa, o comissionou para ir pregar na grande cidade de Nínive, uma cidade com a qual Deus se importava. O texto diz que essa cidade era muito importante para Deus, embora fosse uma cidade importante do Império Assírio, inimiga de Israel. E a mensagem que Deus deu a Jonas para que fosse pregado nessa cidade era uma mensagem de juízo. Jonas, quando chamado pela segunda vez, depois de ter consertado a sua vida com Deus, ele entra na cidade pregando: esta cidade vai ser destruída. Pense, irmão, se isso é uma mensagem evangelística. Pense se essa seria a melhor opção, a melhor estratégia. Pense se hoje nós pensaríamos em de repente chegar no meio de uma cidade prostituída, cruel, ímpia, se nós entraríamos por suas ruas gritando: vocês vão morrer, vocês vão para o inferno, vocês serão destruídos. Pense se essa seria a nossa estratégia hoje. Pense, irmão, será? Será que nós não tentaríamos uma estratégia um pouco diferente? Será que nós não faríamos antes uns balões? E aí não é crítica a essa estratégia, só estou dizendo, comparando aqui com a mensagem que Deus deu a Jonas, mas de repente pensaríamos em fazer um cartaz escrito palavras mais atrativas, como: olha, você é amado de Deus, sim ou não? Pensa a sua vida. Você está desperdiçando o seu tempo. Para de beber. Jesus é a água da vida. Palavras mais carinhosas. Jonas não chegou com essa estratégia em Nínive. Jonas chegou falando a verdade que Deus tinha dado para ele falar: vocês serão destruídos. E o improvável aconteceu. Uma cidade inteira, diante de uma mensagem de juízo, se arrependeu, jejuaram, vestiram panos de saco, e Deus mudou a sentença que era para aquela cidade. Eles se converteram diante de uma palavra dura, mas é a palavra de Deus.
Por isso, quando a gente olha aqui Paulo dizendo, olha, eu não estou preocupado em agradar pessoas, eu estou pregando a verdade diante de Deus. As boas novas que anunciamos não estão encobertas atrás de um véu. Dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Ou seja, Paulo não está adulterando o evangelho para parecer mais palatável para as pessoas. Ele está falando a verdade de Deus. O evangelho de Deus precisa ser pregado. Isso é exemplo para nós, irmãos, para não adulterarmos o evangelho, nem para nós mesmos, nem para as pessoas que nos ouvem e nos conhecem. Que sejamos boca de Deus e fiéis àquilo que Deus fala conosco. Que possamos ser luzeiro nessa terra, não como pensamos ser melhor, mas como Deus diz que devemos ser. Amém, igreja? Verso 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo, ele declara uma verdade importante aqui. Dá licença, irmãos, vamos olhar a palavra. Paulo declara uma verdade importante. Ele não deixa as pessoas no escuro, ele traz luz afirmando que o diabo está agindo no mundo. O Deus deste século está cegando a mente, a visão das pessoas. Portanto, entendemos que o evangelho, quando ele é pregado para a salvação, ou então para a condenação. Porque as pessoas que se rendem ao evangelho são salvas, mas as pessoas que ouvem o evangelho e o rejeitam, elas são condenadas, e são condenadas por sua responsabilidade. Porque não aceitaram a verdade do evangelho, negaram a Cristo. Agora, o que Paulo está afirmando, que essas pessoas que não aceitam, ou não entendem, os seus corações estão fechados, as suas mentes estão obscurecidas, o diabo está cegando essas pessoas, mas o problema não está no evangelho. Porque o evangelho é como um sol que brilha acima das nuvens. O evangelho é a verdade, mas o coração de pessoas está cego, estão enganados pelo inimigo que está agindo. Por isso, mais uma vez, o evangelho deve ser pregado com fidelidade, para que Deus venha descortinar essa cegueira do coração dessas pessoas. Verso 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Não andamos por aí falando de nós mesmos. Que bênção, irmãos, é quando nós entendemos que o nosso ministério não é para nós. O alvo do ministério é Cristo. A mensagem é sobre Cristo. O pregador é apenas um servo de Deus. Quem somos nós? Somos apenas servos de Cristo. Somos irmãos, estamos compartilhando a mensagem do Senhor, mas o que transforma a vida de pessoas não é a minha eloquência, não é a minha exposição da palavra, mas é a palavra que é exposta e corações são transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando entendemos o evangelho dessa forma, ele nos mantém longe da presunção, de pensarmos que talvez temos algo em nós. Não, Cristo em nós é a esperança da glória, dele toda a glória, a ele todo o louvor. Por isso, quando expomos a verdade de Deus, não falamos de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e nós somos servos uns dos outros. Verso 6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nossos corações, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É Deus quem brilha, irmãos, em meio às trevas. Assim como no ato da criação, Deus disse, haja luz.
e em meio às trevas a luz brilhou. Da mesma forma, aqueles que estavam com seus corações cegos, Deus brilhou essa luz, essa verdade que transforma as nossas vidas. E os nossos corações, antes em trevas, agora conheceram esta grande luz que brilhou em nós. Aleluia! Verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Eu acho interessante essa comparação de Paulo, porque ela nos compara com simples vasos de barro, contendo um grande tesouro. Um vaso de barro, um vaso simples, ele não tem beleza em si mesmo, senão aquilo que o torna precioso, valioso, é aquilo que está por ele contido. Uma bela planta, algo que chame a atenção. O vaso, ele é tão somente o recipiente de algo que é muito mais precioso. Paulo está dizendo, nós somos esse vaso de barro. Ou seja, Paulo está dizendo, não há glória em nós, não há poder em nós. O importante não é o obreiro, o importante é a obra. O importante não é o pregador, mas a pregação. O que é valioso não é o vaso, mas aquilo que está no tesouro, é o tesouro que está no vaso. O que importa não somos nós, irmãos, mas é Cristo que vive em nós. A nossa glória não está em nós mesmos, a nossa glória está em sermos templo do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. É em Deus que nos transformou, e por isso a Ele rendemos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma grande aberração pensarmos que de repente um quadro muito valioso vai ser valorizado pela sua moldura e não pela arte em si. O precioso num quadro é a arte, não a moldura que o envolve. Verso 8. A turminha chegando aí. Todo mundo com cara de descansado, tranquilos. A turma volta com a cara até mais redondinha, né? Uma coisa que a gente faz lá e faz com gosto é comer bem, né, Viva? Graças a Deus. Irmãos, pode ficar tranquilo que você manda seu filho para lá, ele come. E o mais legal, eu fico imaginando os filhos que não comem nada em casa. Eu vou te falar um segredo, papai. Lá eles comem tudo, não tira nada do prato. Vi isso pelos meus meninos. O que não come em casa no acampamento come tudo e repete. Bênção, glória a Deus. Que bom que a turma está aí de volta. Bora lá, vamos seguir. Então nós somos esse vaso de barro. A glória não é nossa, mas a glória está em nós. Cristo vive em nós, aleluia. Verso 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O apóstolo Paulo, para demonstrar a fraqueza e ao mesmo tempo o poder de Deus que opera em nós, ele apresenta esses 4 contrastes. Paulo, no versículo anterior, então, ele está argumentando que nós somos vasos de barro. Um vaso de barro é frágil, irmão. Como falamos, um vaso de barro não tem glória em si mesmo, mas a glória é sermos o templo, o Espírito Santo habita em nós. E para demonstrar essa fraqueza nossa e ao mesmo tempo o poder de Deus que nos aperfeiçoa, ele cita esses 4 contrastes. Primeiro ele diz, somos pressionados.
somos pressionados. Algumas traduções dizem, somos atribulados. Porém não somos esmagados, não desanimamos, não ficamos angustiados. Ou seja, Paulo ele trabalha questões externas, porque a tribulação, ela traz essa ideia de ser uma luta externa. Somos atribulados, somos pressionados. As coisas externas nos pressionam, nos atribulam. Porém não desanimamos, porém não ficamos angustiados. Ou seja, o desânimo, a angústia representam situações que vêm de dentro. Nós podemos ser afligidos por lutas externas, porém o poder de Deus que opera em nós não deixa o nosso interior esmorecer. Somos pressionados, mas não desanimados. Nós continuamos de pé, crendo em Deus e no seu poder que opera em nós. Aí Paulo cita outro contraste: ficamos perplexos, mas não desesperados. A perplexidade fala a respeito de dúvida. Às vezes as lutas da vida, as pressões da vida geram dúvida no nosso coração. Eu não sei você, irmão, mas eu, na minha caminhada cristã e até hoje, em muitos momentos eu fico com dúvidas. Dúvida de, será que eu tomei as decisões certas? Será que eu estou no caminho certo? Não com relação à fé, mas em escolhas que a gente faz ao longo da vida. Será que eu estou agindo certo com os meus filhos? Será que eu estou agindo certo com a minha esposa? Será que no ministério, na igreja, eu estou tendo a condução certa? Muitas vezes eu fico perplexo. Às vezes lutas vêm, dificuldades vêm, e eu penso, será que há algum erro em mim? Será que Deus está de alguma forma me disciplinando? Perplexidade, dúvidas. É natural que tenhamos momentos em que questionamos coisas. Você já teve experiências assim? Você já se questionou? Você já ficou perplexo? Paulo está dizendo que podemos até ficar perplexos, porém não desesperançados, porém não perdemos a esperança. Desesperados, podemos ter dúvida, podemos ficar confusos, mas não chegamos ao nível de perder a esperança, porque a nossa esperança está em Deus e na força do seu poder. Hebreus capítulo 6, verso 19, diz que essa esperança que temos em Deus é como uma âncora das nossas almas. O que significa isso? Significa que nas tempestades da vida, quando os ventos batem forte, nós temos a esperança em Deus. E essa esperança é como uma âncora que está lá no fundo do oceano, nos segurando e nos impedindo de vagarmos perdidos pelo oceano da vida. A esperança em Deus, a fé em Deus, nos mantém firmes. Os ventos podem soprar, mas eles não nos levam para longe, porque estamos firmados em Deus. Podemos estar perplexos, mas jamais entraremos em desespero. Paulo diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos ser questionados, podemos ser confrontados, mas o Senhor sempre vai estar do nosso lado. Pessoas podem se levantar contra nós, mas o Senhor vai estar do nosso lado. Pessoas podem nos confrontar, podem nos questionar, podem questionar a nossa fé. Às vezes pessoas que mais amamos, às vezes familiares, parentes. Mas Deus não nos abandona, Ele está do nosso lado. Paulo, a quarta comparação que ele faz: podemos ser abatidos ou derrubados, mas não destruídos. O verbo aqui traduzido, ele significa exatamente isso: ser lançado ao chão, derrubado. Podemos ser lançados ao chão, podemos ser golpeados, podem bater muitas vezes com força em nós, mas não seremos destruídos. Não é o nosso fim. Nós sabemos, irmãos, que até a morte para nós não é derrota, mas é vitória em Cristo. A palavra do Senhor diz que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte,
nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem tribulação, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso podemos ser pressionados, ficar perplexos, perseguidos, derrubados, mas nós permaneceremos de pé, porque quem nos mantém firmes é a força do Senhor. É tremendo que o que Paulo está esclarecendo aqui para essa igreja é que ser crente não significa ser super-homem. Ser crente não significa não chorar em momento nenhum. Ser crente não significa que não possamos passar por lutas e tribulações que muitas vezes pareçam que vão nos submergir, que vão nos afogar. Ser crente é passar por luta, ser crente é passar por tribulação, confiando que existe um poder que está muito acima de nós e que não nos deixará no chão, mas vai nos reerguer, vai nos levantar e nós vamos prosseguir, estaremos de pé, confiando na força do Senhor e do seu poder. Por isso lemos que nós somos como vasos de barro. Para quê? Para mostrar que o poder que a tudo excede vem de Deus e não de nós. O poder que opera em nós é um poder de Deus. A força que opera em nós é a força que vem de Deus, não de nós mesmos. Você crê nisso, irmão? Sabe por que muitas vezes nos cansamos? Porque queremos vencer na nossa força. Sabe por que muitas vezes nos frustramos? Porque queremos vencer na nossa força. E quando confiamos na nossa força, nós despencamos. E aí nos frustramos. E aí sim desanimamos. E aí sim talvez até venhamos a desistir. Mas se nós colocarmos a nossa esperança em Deus e na força do seu poder, é Ele que nos fortalece, porque Ele é o Senhor. Olha o que Paulo reafirma. Verso 10, vou reler. Pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Ou seja, o nosso sofrimento nos aperfeiçoa. Os nossos sofrimentos e tribulações nesta vida têm o propósito de nos aperfeiçoar. Morremos para o mundo e vivemos para Deus, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Importa que Cristo cresça e que eu diminua, a palavra do João Batista. As nossas lutas não são para nos destruir, irmão, são para nos fortalecer. As dificuldades que Deus permite sobre a nossa vida não é para nos reprovar, pelo contrário, é para nos fortalecer e nos aprovar. Você tem tido o privilégio de enfrentar lutas na vida? Passe pela prova louvando a Deus, porque isso é um privilégio. Deus está nos aperfeiçoando através dessas provações. Sim, verso 11: vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Verso 13: continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, e por isso falei. Ou seja, nós vivemos por fé. A nossa caminhada é fundamentada na fé, na convicção da verdade da palavra de Deus e não nas circunstâncias. Irmãos, convenhamos, parece que tem hora que eu fico pensando assim, esse negócio de ser crente é coisa de doido. Pensa nas afirmações das Escrituras, irmãos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é coisa de doido. Como assim morrer é lucro? Pensa no que estamos compartilhando nessa manhã, que as tribulações são uma bênção de Deus, porque nos fazem amadurecer, que as lutas são permissões de Deus, que podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos, e nisso colocamos a nossa esperança. Pense nessas coisas. Se nós não firmarmos a nossa caminhada nas verdades das Escrituras, a gente enlouquece.
É por isso que o evangelho ele não pode ser raleado. É por isso que o evangelho ele não pode ser adulterado. Não dá para eu ralear o evangelho, a verdade do evangelho, a verdade de Deus, com as coisas do mundo, porque não vai dar liga. Ou eu creio nessa verdade integral do jeito que ela nos é exposta, ou nós não conseguiremos permanecer firmes nessa palavra. Porque não dá para eu pegar as bênçãos que essa Bíblia descreve e ignorar, muitas vezes, as provas que ela afirma que também nós enfrentaremos. Por isso a nossa caminhada é uma caminhada de fé baseado na verdade das Escrituras. A Bíblia diz de tribulação, diz. A Bíblia fala de angústia, fala. Mas a Bíblia também fala que nós venceremos todas essas coisas no poder que vem de Deus. Permanecemos firmes nessa verdade. É por isso que nós não desanimamos. Vivemos por fé. Verso 14. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças a Deus, e Deus receberá cada vez mais glória. Nós temos fé no poder de Deus. Cremos que o mesmo poder demonstrado na ressurreição de Cristo também opera em nós e nos ressuscitará no fim dos tempos. A palavra de Deus diz que se não crermos na ressurreição, a nossa religião, a nossa fé é vã. Hoje celebramos a ressurreição de Cristo e de fato celebramos. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, como é que Ele prometeria que nos ressuscitaria também um dia e viveríamos eternamente na presença dEle? Paulo está afirmando que este mesmo poder que operou em Cristo, levantando Ele dos mortos, opera em nós hoje e um dia vai operar em nós. Se morrermos, se antes de Cristo voltar, nós conhecermos a morte, o Senhor vai nos ressuscitar e viveremos eternamente na presença dEle. Essa esperança nos mantém de pé, irmãos. Por isso podemos suportar as lutas. Podemos compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é para o louvor da sua glória, e quanto mais pessoas forem alcançadas, mais louvor será dado a Deus. Você pode louvar a Deus nessa manhã? Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Quantas mais pessoas forem alcançadas, mais glória é dado a Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus? Você acha que isso é motivo para você erguer a sua voz e falar glória a Deus? A glória não é nossa, a glória é dele. Por isso damos glória a Deus, graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem operado em nós. Glória a Deus. Caminhando para a conclusão, verso 16. Por isso nunca desistimos. Nunca desistimos. Por isso que, por entender que o poder que opera em nós é o poder que vem de Deus, por entender que nós somos apenas vasos de barro, mas nós contemos um poder sobrenatural, o Espírito Santo habita em nós, por entender que as provas, as tribulações, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos fortalecer, por entender que a glória não é nossa, mas a glória é de Deus. Por isso, nunca desistimos, porque não depende da nossa força. Quando nos sentimos fracos, nós sabemos que o poder vem de Deus. Paulo afirma: por isso me gloriarei então nas tribulações, nas perseguições, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. E é porque cremos nessa força que nós não desistimos, irmãos. Nós não desistimos. De repente você está atribulado, de repente você está vivendo problemas indescritíveis, de repente você pensa assim: ninguém compreende a minha dor, e talvez seja verdade, talvez ninguém compreenda a sua dor, mas Deus compreende, e Deus te fortalece, e por causa da força do Senhor, você não desiste.
Isso é uma declaração linda para você bater no peito e falar assim: não desisto, eu vou continuar, eu vou me reerguer, eu vou me levantar. Eu posso ser abatido, eu posso ser lançado no chão, mas destruído eu não sou, porque tem um poder que opera em mim. Por isso nunca desistimos, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Ou seja, existe um desgaste externo. Existe um desgaste externo? Sim, mas existe um renovo interno. A carne pode estar morrendo, mas o espírito está sendo fortalecido. Aleluia! A carne, a nossa vida pode estar sendo desgastada. A vida nos desgasta. As lutas, as tribulações deixam marcas em nós, mas o nosso espírito está sendo renovado e fortalecido a cada dia. Por quê? Novamente, porque é o poder de Deus que opera em nós. Verso 17. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Interessante é o apóstolo Paulo falar que as lutas dele são leves e momentâneas. Interessante é um camarada como o apóstolo Paulo descrever as lutas, as dificuldades que ele enfrentava, uma igreja que se levantava contra ele, pessoas que o criticavam, foi perseguido, apanhou, levou chibatada de todo lado, camarada que sofreu por causa do evangelho. Ele pega e classifica a sua caminhada cristã como uma vida de leves e momentâneas tribulações. E por que ele faz essa classificação? Porque ele compara a sua vida com aquilo que ele crê que vai receber da parte do Senhor. Uma glória eterna e que pesa mais. Se as tribulações de hoje são leves, elas só são leves quando comparadas com a glória que é de ser revelada, que pesa mais do que todas elas. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que a nossa esperança de que um dia receberemos algo tão maior de Deus, tão glorioso da parte de Deus, faz com que as nossas lutas de hoje sejam nada. Paulo está dizendo: eu vou desistir por causa dessas perseguiçõezinhas? Eu vou desistir só porque as pessoas estão querendo me matar? Que bobagem! Eu vou desistir só porque eu estou sendo afrontado? Eu vou desistir porque de repente eu estou enfrentando lutas? Não, tem uma glória eterna que pesa mais do que essas lutas. Tem uma promessa para a minha vida, que quando eu olho para essa promessa, essas lutas que eu enfrento hoje são nada. São nada. E é isso que ele está afirmando aqui. Essas lutas pequenas e momentâneas produzem uma glória, não se comparam com a glória que há de ser revelada. E por fim, verso 18: portanto, por causa disso tudo que ele tem falado e que nós estamos compartilhando juntos, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O que é real, irmãos? Paulo nos faz pensar o que de fato é real. Por isso que eu estou falando que o evangelho às vezes parece ser uma conversa de doido. E me entenda com amor. Por isso não olhamos para o que vemos, mas para o que não vemos. Como assim? Que viagem é essa? Paulo está incentivando essa igreja de Corinto a olhar com os olhos da fé, a entender que o que vemos pela fé é mais real do que o que vemos com os nossos olhos carnais. Porque com os olhos carnais nós podemos enxergar lutas, tribulações, problemas familiares, problemas financeiros, enfermidades. Nós podemos enxergar um monte de situações, um mundo perdido, um mundo degradado moralmente. Nós podemos enxergar só coisas ruins com os nossos olhos naturais. Mas o convite do evangelho é você olhar acima dessas coisas, colocar os seus olhos em Deus e enxergar uma promessa de eternidade gloriosa,
que não será momentânea como as coisas que se veem com esses olhos naturais que temos, mas quando olhamos com os olhos espirituais e pela fé enxergamos a eternidade, nós entendemos que a glória de Deus, ela não vai ter fim, durará para sempre. E aí, fazendo essa comparação, nós poderemos declarar: não desistirei, não desistirei. Pode muitas vezes ser penoso ser crente, pode ser muitas vezes desafiador permanecer fiel, servindo a Deus, vindo à igreja, se dedicando, mas eu não desistirei, porque essa é a verdade, nela cremos, por ela somos fortalecidos e por Cristo perseveraremos até o fim para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é a verdade e ela impacta as nossas vidas e os nossos corações. É fato que vivemos tribulações. É fato que na vida todos nós, não é privilégio de um ou de outro, todos nós vivemos lutas, desafios, somos pressionados, atribulados, perseguidos, ficamos perplexos, muitas vezes abatidos, mas nós cremos na tua verdade que nos fortalece. Como Paulo nos ensina, nós entendemos, somos como um vaso, mas carregamos em nós um grande tesouro, e esse tesouro é a força de Deus, que nos faz perseverar, avançar e jamais desistir. Que nessa manhã, Deus, a tua palavra venha nos fortalecer. Às vezes questionamos, perguntamos porquê de certas situações, porquê de lutas, porquê de decepções. Nesta manhã nos foi respondido pela tua palavra, porque o Senhor está operando em nós, porque o Senhor está fortalecendo os nossos corações, porque o Senhor, através de lutas, está tirando a nossa dependência da nossa força, está nos colocando dependentes da força de Deus, para que somente ao Senhor seja tributado toda a glória, toda a honra e todo louvor hoje e para sempre. Te louvamos, Deus, te exaltamos hoje e sempre. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dar um glória a Deus.